Olá, tudo bem? Como é que você está se sentindo hoje? O que é contribuição para você? Talvez, assim como para mim, por muito tempo, a primeira imagem que venha de contribuição seja aquele imposto, tarifa, ou uma obrigação de uma associação sindical ou de algo parecido, que realmente era um imposto, você tinha que pagar todos os anos. Mas, pela definição do dicionário, ele diz que é o ato ou o efeito de colaborar em um trabalho para o desenvolvimento de algo. Olá, meu nome é Gisele Yuri Miyashiro e hoje eu vim falar um pouco dessa outra ferramenta, a contribuição, que tem sido também um suporte bastante importante no meu desenvolvimento pessoal e também na manutenção da minha saúde e bem-estar. Pensando nessa definição do dicionário, me veio uma lembrança de que, desde pequena, sempre ouvi histórias de família que falavam que meus avós, quando eles vieram do Japão para o Brasil, eles não tinham muitos recursos e o que acontecia? Muitas das famílias que vieram também com eles não tinham também muitos recursos, tinham pouco conhecimento do local em que eles estavam. Era um local com língua totalmente diferente daqueles que estavam habituados. E, de certa forma, eles entenderam que se eles se juntassem em comunidades, mais tarde conhecidas como colônias, né? E cada um contribuísse de alguma forma com o trabalho uns dos outros, eles seriam bem-sucedidos e conseguiriam dar condições cada vez melhores para sustentar a família e para evoluir nos negócios que eles tinham. Um dos meus avós tinha uma chácara aqui no bairro de Itaquera, e o meu outro avô, ele sempre foi comerciante. E até ele se aposentar, ele vendia roupas na feira junto com a minha avó. E meu outro avô, ele vivia de plantar verduras, legumes e tudo mais e vender ali para a região local. E a partir dessa união, né, não só entre a família, mas também entre vizinhos que estavam ali nas mesmas regiões, então eles conseguiram dar condições para que os filhos pudessem estudar e também aí eles serem bem-sucedidos nas carreiras que eles foram escolhendo. Disso tudo, desse desenvolvimento, meus pais se conheceram e aí tiveram eu e os meus irmãos. E também pelo esforço dos meus pais, eles acabaram conseguindo também trazer boas condições de estudo, de vida para a gente. Eu não fazia essa relação, mas eu entendia que por me esforçar, por eu conseguir estudar na USP, que é uma faculdade pública, eu tinha em mente que essa faculdade era custeada pelos impostos que são cobrados da gente em todas as atividades comerciais e não comerciais que a gente faz por aqui, todos os impostos que a gente paga. Parte desses impostos eles acabam indo para também fazer a manutenção dessa universidade. Então, por eu ter tido a oportunidade de estudar em uma universidade pública, tanto a minha graduação quanto a pós-graduação, eu entendia que, de alguma forma, depois que eu me formasse, eu deveria retornar esse trabalho à sociedade, e um trabalho de boa qualidade. Nisso de ficar buscando sempre a perfeição, o aprimoramento. Eu fui me dedicando cada vez mais no emprego que eu acabei conseguindo. Eu trabalhei por quase 15 anos como engenheira de projetos para grandes empresas e indústrias químicas, petroquímicas e de transformação que existem aqui no país, algumas multinacionais. E através desse trabalho, que realmente era muito envolvente, muito desafiador, tanto na parte técnica como na parte de lidar com colegas, com clientes, com superiores e colegas de outros departamentos e tudo mais. Eu sempre me cobrei para desenvolver bem a parte técnica e assim, quando eu tivesse oportunidade, poder devolver esse trabalho à sociedade. Só que nisso, de me dedicar cada vez mais ao emprego, de estar sempre ali me cobrando, uma hora o corpo cobrou de mim uma atenção que eu não estava dando a mim, e isso desencadeou uma questão séria de saúde que eu tive, que me fez ficar muito fraca mesmo, e que para passar por uma cirurgia, que era uma das opções de procedimento que poderia me trazer de volta a boa saúde,
para passar por essa cirurgia, eu precisaria receber uma doação de sangue. E eu entendi também que, de repente, esse benefício que eu recebi de uma pessoa que eu nem conhecia e que, de certa forma, me deu força para passar bem a cirurgia e hoje estar aqui falando com vocês depois de toda a parte do tratamento. Essa questão da doação de sangue foi bastante interessante, porque mesmo ali durante o meu período de graduação e pós-graduação, eu tinha colegas que sim, eles doavam sangue constantemente, a cada 3 ou 4 meses, conforme a recomendação, de acordo com o sexo e com o peso da pessoa, né? Então, eles faziam doações frequentes, coisa que eu não conseguia fazer muito, porque o meu peso sempre estava ali no limite baixo. Então, mas quando, no momento em que eu atingi esse limite, assim, eu me propunha a fazer a doação de sangue também. Era algo bem interessante, mas, assim, talvez eu não tivesse entendido, ainda não tivesse tão consciente dos benefícios que isso tudo poderia trazer. Essa consciência, ela veio no momento em que realmente eu precisei dessa doação de sangue para poder sair bem sucedida do procedimento cirúrgico. E então, eu fiz o tratamento, fiz a cirurgia, fiz todo o processo de reabilitação e, através dos estudos de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, de desenvolvimento da minha autoestima, eu entrei em contato com esse conceito de contribuição. Então, o que seria a contribuição? Ela faz parte de um conjunto das 6 necessidades humanas. O que seriam as 6 necessidades humanas? Elas estão divididas em 2 grupos. Um grupo composto por 4 necessidades, sendo a primeira a necessidade de certeza, que é aquela segurança que você precisa ter para você realizar suas atividades do dia a dia, por exemplo. Você precisa ter a segurança, não que você precise ter, mas algumas pessoas precisam ter a segurança de que vão receber um salário no final do mês para que eles possam pagar as contas, as compras, para ter os insumos básicos para você poder viver bem aquele mês. Então, por exemplo, o trabalho, vamos dizer assim, registrado, ele traz essa segurança para algumas pessoas. Outra necessidade, outro exemplo de segurança é realmente você ter condições para conseguir encontrar alimentos saudáveis, alimentos que vão te nutrir, vão te dar energia suficiente para você poder executar as ações do seu dia a dia. Se você não estiver bem alimentado, aí você não consegue fazer muita coisa. Em contrapartida, a segunda necessidade humana que existe é a da incerteza, porque a gente também é movido à necessidade de buscar algo novo, algo diferente. Por exemplo, se a gente vai para o cinema ver um filme e o filme for igual ao que eu vi, sei lá, no mês passado, na semana passada, qual é a graça que tem, né? Precisa ter ali um elemento surpresa, um elemento que nos desperte alguma emoção diferente e que nos faça fazer algumas atividades que nos beneficiem. Por exemplo, o esporte, à medida que você vai evoluindo nos treinos, nos treinamentos e tudo mais, você vai desenvolvendo partes do seu corpo, músculos e tudo mais. Eu falo isso da parte de academia e musculação, que é o que eu praticava bastante, né, antes dessa pandemia toda. Mas, assim, eu podia ir para a academia com a certeza de que de tempos em tempos eu ia ter que fazer essa variação de exercícios para poder me desenvolver como um todo, desenvolver meu corpo como um todo. Então, certeza e incerteza são 2. A terceira é a de significado. A necessidade de significado, ela vem muito no sentido do ser reconhecido, mas não aquele ser reconhecido de virar a estrela, aquela coisa do ego, né? Ela é mais aquele reconhecimento de você estar ali trabalhando no dia a dia, fazendo o seu melhor. E sim, você acaba chamando a atenção das pessoas porque você está ali fazendo o seu melhor. Não apenas para aparecer, mas porque você está dando o seu melhor, você está procurando entregar o melhor trabalho que você possa desenvolver. E você ser reconhecido por isso é muito desejável, é muito gratificante, porque você se sente parte de uma comunidade também. E no lado oposto da significância tem a necessidade de conexão,
que é justamente o porquê que a gente se conecta com amigos, o porquê que a gente se conecta com pessoas, para a gente se sentir acolhido em um grupo, acolhido entre pessoas que nos fazem bem, nos trazem um bem-estar e que nos fazem também, de certa forma, evoluir, que a gente aprecie a companhia das pessoas, elas apreciem a nossa companhia e dessa forma a gente está sempre ali numa evolução constante. E essa evolução constante, ela leva a outras duas necessidades humanas que são consideradas um pouco mais evoluídas. Uma delas é o crescimento, que é essa evolução constante, é o buscar sempre estar se aprimorando. O que muitas pessoas falam, né? O aprendizado nunca acaba, o treinamento nunca acaba. Então, quanto mais você puder estar em contato com cursos e treinamentos, ou mesmo na leitura de livros, ouvindo podcasts ou vídeos que tragam informações boas, que te façam melhorar, que te façam crescer, então isso satisfaz essa necessidade de crescimento. E a última, a sexta necessidade, que faz parte dessas evoluídas, é a necessidade de contribuição. Na verdade, a contribuição, a parte de colaboração, de você se sentir assim tão pleno dos aprendizados que você vem tendo, que você é capaz de passar isso adiante. É um bem que você recebe através do crescimento e você tem condições de passar adiante, mas o que eu tenho observado recentemente é que você não precisa estar ali com a titulação de mestre ou doutor ou pós-graduando PhD para você começar a ensinar. Você pode começar a ensinar, você pode começar a passar para frente. Esse bem que você recebeu pode ser pelo conhecimento, através de aulas, de repente você tem alguma habilidade mais específica, mais nata sua, ou que você tenha mesmo se dedicado a desenvolver. Pode ser uma técnica de artesanato, como é o meu caso, que eu gosto bastante dessa parte do origami, do artesanato com papel, mas também eu pratiquei bastante, além do artesanato com papel, crochê, tricô e tudo mais, então se houver necessidade eu posso ensinar. E sempre tive muita curiosidade de aprender línguas, então parte básica de algumas línguas também eu me sinto capaz de ensinar, de passar adiante. Mas também pode ser outras matérias mais específicas para a escola, como português, matemática, inglês, geografia, história, principalmente essa parte de conhecimentos, que era algo que eu não tinha em mente e achava que contribuição era mais a parte financeira, que você precisa estar ali doando todo mês. Não é só isso, não se restringe a isso, não é só uma contribuição financeira, como era a ideia que eu tinha ali, da parte de contribuição de associações, sindicatos e tudo mais. Pode ser sim financeira, mas é interessante que você entenda qual que é a causa, né? Por que você está ajudando aquela instituição. Eu faço para instituições que me apresentam a causa delas, que falam para que servirá essa ajuda que eles estão pedindo. E aí sim eu faço de coração, eu faço de boa vontade. E hoje em dia, essa parte de contribuição, ela começou a ficar cada vez mais presente em minha vida, faz uns 2 anos, quando eu comecei primeiro a contribuir de forma voluntária com a Fundação Dorina Noel para Cegos. Lá eles me abriram uma oportunidade de trabalhar em um grupo de artesanatos. São meninas maravilhosas, são pessoas assim cheias de vida, com muita experiência e com um coração assim enorme, assim, que não cabe nelas, e essa energia que elas trazem de compartilhar o que elas sabem, de querer aprender também coisas novas, então de aprender novas habilidades, para trazer ferramentas que facilitassem a adaptação das pessoas cegas e de baixa visão no dia a dia, seja no dia a dia dentro de casa, seja no dia a dia nos trabalhos, para desenvolver todo o método de comunicação, linguagem, escrita. Ela se dedicou bastante nisso, buscando ferramentas, buscando equipamentos, fundou essa instituição. Ela também gostava muito de fazer artesanato. Boa parte das doações que a instituição recebe são de peças de artesanato, bijuterias, linhas, tecidos e tudo mais. E ali esse grupo de voluntárias, ela se junta para bolar peças que depois que são terminadas, elas são colocadas à venda
e uma loja, uma outlet que tem ali na própria fundação. E a renda da venda desses objetos, ela é revertida assim para custear o atendimento a essas pessoas de baixa visão, cegas e de baixa visão, que a fundação oferece esse tratamento todo de graça, desde que a pessoa passe ali por um processo de seleção e tudo mais. Mas é um trabalho que eu admiro bastante, porque eu fico imaginando quanto seria desafiador ter uma vida, você viver ali, tudo bem privado da sua visão, mas que você consiga desenvolver todos os outros sentidos de forma que ele supra essa necessidade de visão, né? É algo bem desafiador, que não dá para imaginar como é que seria, né? Apesar de a gente fazer em alguns treinamentos, a gente fazer alguns exercícios em que a gente precisa passar um período de olhos fechados, imaginando e tudo mais, mas é um período só, né? Não é uma vida desse jeito. Mas, e de certa forma, sim, essa fundação ela consegue trazer de volta, né, à ativa essas pessoas que antigamente elas eram deixadas de lado, elas entendiam que elas não tinham utilidade para a sociedade. E em outro instituto que eu contribuo, esse já faz um pouco mais de um ano, é o Instituto Resistência e Persistência, que é de um amigo, o Vinícius Braga, e lá ele atende crianças e adolescentes que são estudantes ali de escolas públicas, ali no contraturno escolar, e recebem orientações de desenvolvimento pessoal, de fortalecimento de autoestima, de conscientização do que é viver em comunidade, o que é que sim, eles podem fazer muitas coisas, mesmo não tendo muitos recursos, que na verdade você não precisa ter recursos para poder ajudar, você pode ajudar com o que você tem hoje, fazer o que você pode fazer, entender que todo mundo tem uma capacidade ali, que pode ser desenvolvida e pode ser colocada em prática e que pode trazer um bem-estar, uma melhoria na vida das pessoas. Ali eles tinham atividades como visitar asilos, que traziam um pouco de consciência a essas crianças e adolescentes da importância de ter o contato com pessoas de outras gerações, das histórias que as pessoas das outras gerações elas carregam, das experiências e tudo mais, e que por algum motivo acabaram ficando ali em institutos e asilos, muitos abandonados, ou recebem poucas visitas, né, dos familiares. E uma outra ação que ele tem também ali no instituto é a elaboração de marmitas para moradores de rua, que atualmente, mesmo com essa situação do Covid, ele conseguiu arranjar um esquema com os alunos mesmo, que vão lá e contribuem para preparar essas marmitas e distribuir ali para alguns moradores de rua, ali da região da Zona Norte. Essas duas instituições me abriram as portas, mesmo que não fosse apenas a partir da doação financeira, mas que me deram oportunidade também de poder contribuir, de poder ensinar um pouco do que sei, de poder dar vazão às coisas que eu fui aprendendo, às coisas que eu fui desenvolvendo ao longo da minha vida e que de alguma forma eu posso mostrar que existem outras oportunidades, que o mundo ele não é fechado ali no que eles veem, mas que tem muito mais além daquilo que você vê, que você sente. Você tem muito mais possibilidades do que realmente elas aparecem por aí e que na verdade você só precisa trabalhar, estar em movimento para perceber cada uma dessas oportunidades. E de certa forma isso ajuda não só essas pessoas que recebem o que eu levo do meu esforço, do meu carinho, da minha atenção lá, mas eu também recebo muito em troca essa parte de satisfação, de saber que eu posso sim também contribuir de alguma forma para melhorar a qualidade de vida das pessoas, de trazer um pouco, levar um pouco de boa energia, de boa saúde, de dicas, de um pouco das minhas experiências
para poder, de repente, ajudar alguém que esteja passando por alguma dificuldade muito parecida com a minha. E também estar ali presente para conversar com as pessoas, para ouvir as histórias delas, que muitas vezes as pessoas elas só precisam ser ouvidas. Ter alguém ali à disposição para ouvir as histórias, porque a família já não aguenta mais, porque as pessoas que estão ali mais próximas às vezes não dão esse valor. E esse contato, né, essa troca que tem, esse contato com as pessoas, ela é bastante gratificante para os dois lados. Essa é a minha visão de contribuição. Espero ter ajudado, né, a mudar um pouquinho do que é essa palavrinha, que às vezes vem muito pesada, às vezes vem naquele sentimento do eu só vou contribuir quando eu estiver bem de vida, quando eu estiver em condições financeiras de ajudar. Mas essas duas fundações, elas não pedem muito. Caso vocês tenham interesse em contribuir, R$10, R$20, com algo que não vai fazer falta para você, não só essas, mas muitas outras instituições, elas estão aceitando, porque de poucas quantias, vindo de muitas pessoas, acaba gerando um movimento grande, de que você pode fazer parte também. Aí é só entrar em contato com elas e escolher, ver de que forma esse movimento pode combinar melhor com vocês, tá certo? Espero ter contribuído um pouquinho com essa visão. Caso vocês queiram que eu traga mais conteúdos a respeito desse assunto, podem colocar aqui nos comentários um eu quero, ou podem me chamar no direct também, eu estou à disposição para esclarecimentos e tudo mais. E que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima semana e até a próxima. Tchau, tchau.